Olá, sétimo ano, estamos aí para mais uma videoaula. Na nossa última videochamada, nós conversamos sobre as capitanias hereditárias, mas eu quero revisar aqui, trazendo algumas informações sobre as capitanias hereditárias, porque isso é um conteúdo muito importante da nossa matéria, beleza? Então vamos lá. Como é que se deu esse processo de capitanias hereditárias? Vocês lembram lá que a primeira expedição que veio para colonizar o Brasil foi aquela liderada por Martim Afonso de Souza, que veio a mando do rei de Portugal. Só que essas expedições elas custavam muito caro e a coroa portuguesa não estava disposta a arcar com esse custo. Então, para colonizar o Brasil, o que fez? O que o rei de Portugal fez? Né? Ele privatizou, ou seja, ele terceirizou para pessoas particulares, né, que tivessem a iniciativa de colonizar o Brasil. E essa privatização aconteceu da seguinte forma: o Brasil foi dividido em 15 lotes, né, esses lotes que fazem parte, né, dessa capitania hereditária, e esses lotes foram entregues ao donatário. Né, o donatário é a pessoa que ficou responsável, né, o dono de cada uma, né, de cada um desses lotes. E esse donatário ele tinha a função, então, de explorar as riquezas, né, desse pedaço de terra que ele recebeu da coroa. Então, vocês estão vendo no mapa que está aí na página 24, eu vou deixar um aqui na tela também, para vocês verem como que foi essa divisão dos lotes, né, dessas capitanias hereditárias, beleza? Então, explorando, né, as riquezas dessas capitanias, eles deveriam pagar um imposto à coroa portuguesa, beleza? Elas são chamadas capitanias hereditárias, né? Hereditária justamente porque ela seria passada de pai para filho, né? Elas não poderiam ser vendidas, não poderiam ser divididas, né? Então, por isso são chamadas de hereditárias, tá certo? Só que dessas 15 capitanias, só duas é que foram capitanias lucrativas. As outras, elas davam prejuízo, né, para os seus donatários. As duas que deram lucro foi a capitania de São Vicente, que é onde hoje, né, fica mais ou menos ali o estado de São Paulo. Né? A capitania de São Vicente ela foi lucrativa porque ela foi a primeira capitania, né? E ela era da iniciativa da coroa, né? do rei de Portugal, com Martim Afonso de Souza, né? E com os colonos, né, que vieram junto com Martim Afonso de Souza, no ano de 1532. Nomes e datas, lembrem disso. A outra capitania que dava lucro era a capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco ela deu lucro por dois motivos. Primeiro, porque lá se desenvolveu a cultura, né, do açúcar, então a plantação de cana-de-açúcar desenvolveu aquela região, né, aquela capitania, e também porque de todas ela era a mais próxima de Portugal, como vocês podem ver no mapa que eu vou colocar aqui na tela para vocês, beleza? Depois, também uma outra informação importante, né? Por causa do fracasso desse projeto de capitanias hereditárias, foi nomeado um governador-geral, isso no ano de 1548. O governador-geral ele foi nomeado pelo rei, né, para ter um governo geral aqui das capitanias, das 15 capitanias. O primeiro governador-geral nomeado pelo rei foi Tomé de Souza, beleza? Então, junto com ele, o rei também nomeou, né, o provedor-mor. Provedor-mor, ele era o encarregado da cobrança de impostos, né? Vocês lembram lá que cada capitania deveria pagar imposto daquilo que a capitania produzia de riquezas, né? Então, o provedor-mor, ele tinha essa função. Havia também o capitão-mor da costa. O capitão-mor da costa, ele tinha como responsabilidade vigiar todo o litoral brasileiro. Lembrando que naquele tempo, né, eram constantes as invasões de franceses e ingleses na costa brasileira. Então, o capitão-mor vigiava o litoral. E tinha também o ouvidor-mor. O ouvidor-mor, ele era responsável pela justiça, pela aplicação da justiça na colônia. Beleza? Então, com o estabelecimento, né, das capitanias hereditárias e do governo geral, então muitas vilas foram surgindo, e essas vilas depois foram se tornando cidades importantes, né, no Brasil. Então essas vilas foram surgindo ao longo do litoral brasileiro, como vocês podem ver no mapa que está aí na página 26 do livro, e também que eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá certo? Outra informação importante é que com a fundação dessas vilas, cada vila tinha uma Câmara Municipal, que é mais ou menos semelhante à Câmara Municipal que nós temos hoje em cada cidade, né? Mas como que eram escolhidos os vereadores, né, que faziam parte dessas câmaras? Eles eram eleitos entre os chamados homens bons daquela vila. O que eram os homens bons? Eram grandes proprietários de terra, homens brancos e católicos. Esse era o critério para ser vereador. Né? E entre os vereadores, né, havia um juiz leigo. Esse juiz leigo
ele também é escolhido entre esses homens bons, não é, para administrar, né, a justiça, como se fosse um presidente da Câmara, mas também com a função de juiz, né? Quando a Câmara Municipal não elegia um juiz próprio, vinha alguém de Portugal que exercia esse papel de juiz, era o chamado juiz de fora, né? Ele vinha de Portugal para ajudar, né, na administração destas vilas, beleza? Então, assim foi organizado o Brasil, né, a organização política do Brasil, nesse período colonial, chamado de capitanias hereditárias, beleza? Nós encerramos com isso o capítulo do nosso livro, né, e quando nós encerramos o capítulo, tem lá a hora de estudo na página 28. Então, vocês vão fazer essas atividades, não precisa tirar foto, não precisa mandar para mim, na nossa próxima videochamada, nós vamos corrigir, que é na quinta-feira, beleza? Então, façam as atividades, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.